assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, foi até bom entrar depois dessa reportagem, né, pra gente poder falar mais desse assunto. Ontem, quando a gente estava começando o jornal aqui, foi quando foi divulgado esse vídeo do prefeito, a gente trouxe aqui a informação quase em cima da hora aqui, já falando dessa decisão do governo federal, depois da reunião com a Prefeitura de Belo Horizonte, desse fechamento aí para o dia 1º de abril, né, do aeroporto Carlos Prates, e a destinação desta área para a Prefeitura de Belo Horizonte desenvolver seus projetos. E como o prefeito falou, vocês já trouxeram aqui, essas 2.000 unidades aí de moradias, né, populares, um parque tecnológico, com uma tecnologia, eles estão falando verde, ou seja, algo aí sem impacto, né? Um parque tecnológico sem impacto para o meio ambiente, provavelmente favorecendo aí empresas que tecnologia, essa questão mais digital, enfim, com menos impacto ao meio ambiente. Agora ficam algumas questões, eu estava ouvindo aí o pessoal do aeroporto, acho que ninguém está subestimando, eu espero, subestimando a importância do aeroporto Carlos Prates. Eu acho que dentro deste pacote, inclusive, aí não da prefeitura, mas o governo federal, ao passar para o município, ele tem que também propor aqui uma nova área, como a gente até conversou outro dia com o professor da FUMEC, especialista em aviação civil, falando da importância do aeroporto, que tem que haver uma nova área justamente para ser usado como um aeroporto nessa questão da instrução de voo, né? Onde são treinados aí diariamente vários pilotos aí particulares, pilotos que vão trabalhar na área comercial e também pilotos que servem aí a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Então há uma importância sim grande do aeroporto, há um grande movimento. Quando ele fala que o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais, ele está se referindo ao número de pousos e decolagens, e nisso sim ele supera a Pampulha. Não necessariamente o número de pessoas, mas o número de pousos e decolagens, por isso que o representante do aeroporto falou que é o segundo mais importante aí, mais movimentado de Minas Gerais, então em relação a pousos e decolagens. Então há uma importância sim do aeroporto, de termos um aeroporto aqui na região metropolitana que se destine ao fim, que se destina hoje o aeroporto Carlos Prates. Agora, quando fala que não há diálogo, eu acho que aí eu discordo, porque está havendo diálogo há muito tempo, porque esse desejo de fechar o aeroporto não é de agora. Outros prefeitos, outras gestões já discutiram o fim do aeroporto e justamente por haver esse diálogo, isso foi prorrogado, né? Só que chegou um momento que realmente tem que se pesar o custo-benefício e ninguém nega o benefício desse aeroporto, mas o custo dele está muito oneroso, está acidentes, são 22 ou 32 acidentes de 2012 para cá, é um número muito alto de acidentes, né? E assustando a população ali do entorno, ou seja, por uma série de razões, problemas que fogem até a própria atividade do aeroporto, digo problemas de urbanização, do crescimento desordenado da cidade, o aeroporto ficou inviável de continuar ali, permanecer ali. Acho que o diálogo teve, só que houve uma decisão realmente das administrações públicas, no nível federal e no nível municipal, para a remoção, para o fim do aeroporto, né? Agora, aí eu concordo com o representante do aeroporto quando ele fala da importância que tem que se haver uma solução. Eu acho que tem que haver sim, tem que se criar uma solução, um novo aeroporto, né? Que seja transferido para um novo local, seja pensado uma nova pista. Agora não dá mais para adiar também o fechamento do aeroporto Carlos Prates por uma questão de segurança, né? Das pessoas que moram no entorno deste aeroporto. Sobre os bastidores aí dessa reunião do prefeito ontem lá em Brasília, ele passou o dia inteiro em Brasília, e teve um detalhe que ele se reuniu com o presidente Lula, ele se encontrou com o presidente Lula, que deu aval a essas mudanças todas, eles conversaram de outros projetos também, e o prefeito e o Lula falou, o prefeito bem no estilo Lula, né, meio sempre querendo trazer todo mundo para o seu barco, falou que ama Belo Horizonte, então que estaria apoiando ali essa iniciativa da prefeitura. A prefeitura que deve inclusive lançar um novo pacote aí um novo projeto na segunda-feira da semana que vem, mas aí não necessariamente obras, mas voltado aí para o morador de rua. Ainda não há muitos detalhes, vão ser anunciados na segunda-feira, mas é um projeto intersetorial voltado
a população de rua em Belo Horizonte. Diga-se de passagem, é um projeto mais que urgente, são medidas mais que urgentes em razão dessa questão super preocupante da população de Belo Horizonte. É um projeto pensado aí com os levantamentos e as abordagens que a Universidade Federal de Minas Gerais já tem desenvolvido nesse setor. Então a prefeitura deve anunciar na próxima segunda-feira aí um pacotão aí de intervenções visando a melhoria, né? Não há solução, nada vai ser feito um passe de mágica, mas uma intervenção aí para melhorar a questão da população de rua em Belo Horizonte. E sobre o Carlos Prates, o Lucas fez uma pontuação interessante, que lembrou bem sobre o desejo lá na primeira década do ano 2000, da criação, da construção da cidade administrativa ali. E uma das questões que se pesou foi realmente o impacto que traria para a região. Logicamente, houve essa mesma argumentação de quem usa o aeroporto Carlos Prates, houve a argumentação do fato de pertencer à União, mas também se pesou muito sobre o impacto que traria para a região. E agora tem que se pensar a mesma coisa, claro, já vai passar para o município, para a prefeitura. Na minha opinião, uma medida acertada, a desativação do aeroporto. Agora a prefeitura também tem que estudar muito esse projeto em razão do impacto de trânsito, impacto sanitário, todo tipo de impacto, né? Questão do lixo que vai trazer para a região, né? 2.000 unidades populares implica o quê? 8.000 pessoas, vamos dizer mais ou menos, uma média, ou seja, 8.000 pessoas que não estão ali e vão para ali. É fundamental Belo Horizonte ter esse déficit habitacional, importante diminuir, mas senão vai criar um outro problema gigantesco ali. Já é uma região super, né, adensada no seu entorno. Falamos questão do anel rodoviário, que é um ponto positivo, ter uma saída viária, né, grande ali ao lado, mas o anel hoje já é um problema. Então, é um projeto que ele tem que ser pensado com muito cuidado. Eu ouvi entre as discussões, logo ontem, quando foi anunciado também a questão da criação de um sambódromo lá, né? Também foi cogitado isso, gente. Aí, com todo respeito, né? Escola de Samba Belo Horizonte, mas seria um absurdo. Eu espero que tenha sido só uma ideia lá e já tenha sido completamente descartada, né? Porque não faria sentido nenhum, uma área tão importante, Belo Horizonte, com tantos problemas, a criação ali de um sambódromo. Mas essa questão urbanística, dessa questão das habitações, tem que ser muito bem pensada para não se criar um outro problema depois gigantesco para a cidade, né? Então tem que ser pensado o número de unidades habitacionais, está se falando 2.000, tem que se ver se é isso, se é mais, se é menos, justamente para ver o que comporta aquela região e trazer tudo que esse novo bairro, né, que seria um novo bairro praticamente, né, precisaria para não sobrecarregar o que já tem por lá. E aí falamos, né, de sistema de saúde, de educação, de transporte, tudo que demanda um bairro, né? Porque vai ser um mini bairro, né? Vai ser um bairro, a área não é tão grande, mas não é uma área pequena, é uma área considerável, então vai ser um mini bairro criado numa área já adensada. Então é isso que tem que ser pensado, mas no frigir dos ovos a medida é positiva porque estava ficando insustentável essa questão dos recorrentes, né? Dos recorrentes acidentes de avião ali na região da Pampulha. Carlos Prates, Pampulha, né? E eu acho que essa ideia, inclusive, de levar lá para Pampulha, aí tem um outro problema, né? Seria uma solução, né? Pegar esses aviões, o que é usado hoje, o Carlos Prates, transferir para Pampulha. Aí é um outro problema, porque ali já há uma reclamação dos moradores e também não teria um número suficiente de hangares, né? O aeroporto não daria conta da Pampulha de abrigar todas as operações que são feitas hoje no Carlos Prates, além de ter um conflito ali de operações comerciais com particulares, enfim, teria esse problema. Então, essa é uma outra questão, tem que se pensar numa solução para essas pessoas que hoje usam o aeroporto Carlos Prates, né? Aí cabe ao governo federal, mas acho que a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do estado de Minas Gerais, né? E os próximos municípios da região metropolitana, tem aquele consórcio aqui dos municípios, né? Eles têm que pensar também nessa situação, porque é importante para todo mundo a criação aí de uma nova pista, né, de um novo aeroporto para ser usado nessa finalidade que é usada hoje, o aeroporto Carlos Prates. É isso. Lucas, Luciana. Adriano.